Guardam tudo o que precisamos, de temperos a cargas. São feitos de aço, alumínio, papel e vidro. Protegem e conservam. Encontram-se abaixo e acima do solo e também viajam pelo mundo. Revolucionaram a civilização. Hoje, em Maravilhas Modernas, contêineres. Maravilhas Modernas, contêineres. A China fabrica milhões de aparelhos de televisão, jeans e lâmpadas. Mas como essas mercadorias chegam às lojas dos Estados Unidos? Dentro dos contêineres padronizados das empresas de transporte. And to move that enormous bulk from the offshore location to the mainland, they need many, many big boxes. And the big boxes we speak of are those 45-foot containers that are traveling down the road with the blue jeans or the televisions or the tires that you see stacked in the shelves in your retail outlets. Os contêineres fazem uma longa viagem até a loja. Typically, the goods are stuffed and manufactured in a distribution center somewhere in China. In this case, we'll say the Guangdong province. Then from Guangdong to the port of Hong Kong, for example, that transport is done by one of three ways. One, over the road via truck, two, via rail, or three, via smaller vessels through a river. Then it arrives to the Hong Kong port, typically between 4,000 containers to about 9,000 for the bigger ships are loaded at the Hong Kong port. Then the vessel leaves Hong Kong to the port of LA, for example. Once arriving at the port of LA, the container is unloaded. At that point, the container is loaded onto either a rail or another truck and then transported to its final destination. Um container fará cerca de 120 viagens entre portos em 10 anos de utilização. On the journey from Far East to the mainland during typhoon season, there could potentially be 40 and 50-foot waves that rock the vessel itself to very severe pitched angles. And those containers need to withstand pounding of the open sea to protect the goods inside. Os contêineres são projetados para guardar até 20 toneladas de mercadorias e podem ser transportados de 3 modos diferentes. Sem esse sistema intermodal, o comércio internacional seria quase impossível. O container é crucial para o sistema. Na fábrica de containers International Marine, em Shenzhen, na China, um novo container é terminado a cada 5 minutos. Imensas folhas de aço são dobradas, aparafusadas e pintadas em uma linha de produção, seguindo o padrão da International Standards Organization, ou ISO. Os comprimentos padronizados são 6, 12 e 14 metros. Hoje, quase todos os contêineres têm 14 metros e são feitos de modo a se encaixarem facilmente. When containers are loaded on vessels, they're connected to one another using a device called a twist lock. There's also rod lashing, which is essentially rods that are lashed to the sides of the container to make them more sturdy when they're stacked on top of one another. Antes dos contêineres, a manipulação de cargas demorava muito mais. The maritime industry is one that's steeped in tradition, and for centuries, goods were loaded and unloaded much in the same way. Freight was moved using cargo nets and grappling hooks to be taken out of cargo holds, at which time a crew of stevedores would then take the freight and rearrange it onto a pallet, which would then be lifted again onto either a carriage or a buggy or even a truck. Em 1955, Malcolm McLean, um empresário de transportes da Carolina do Norte, comprou uma empresa de navios mercantes e mudou o setor para sempre. Ele tirou as rodas dos caminhões, reforçou os lados dos baús e empilhou-os no convés dos navios. Seu protótipo de navio de transporte com 58 baús no convés fez a viagem inaugural de Nova Jersey para o Texas em 1956. Ele fundou a Sealand Services, uma empresa de transportes internacionais, e ficou conhecido como o pai dos contêineres.
Na mesma época, a Matson Navigation Company de Oakland pesquisava maneiras de controlar os custos. Carregar e descarregar a carga do modo tradicional era caro e demorado. As a result of this research, Matson developed its own containerization program, which effectively revolutionized the movement of goods in the Pacific Rim. In 1958, Matson moved its first containers out of San Francisco Bay. There were 20 containers that moved on Matson's Hawaiian Merchant. It was an enormous change in the way the Hawaiian economy was serviced from the mainland. Os contêineres provocaram uma grande mudança. Operadores de guindastes substituíram os estivadores que enchiam as docas. Para mover os pesados contêineres de aço foi criada a ponte rolante. Esse equipamento só precisava de um operador em uma cabina elevada sobre o pier para mover a carga do navio para a doca. Conforme mais transportadoras começaram a usar contêineres, sua padronização tornou-se crucial para o sucesso do sistema intermodal. As empresas de transporte precisaram se adaptar. For example, for trucks, we had to make the chassis and the beds of the truck to be able to fit 20 and 40 footers. Rail, we had to do the same thing. We had to make sure that the bridges or any overpasses, at least in the United States, could fit too high. And for vessels, we had to make sure that the vessel slots that the containers go into are 8 foot wide, 8.5 foot tall, and obviously 20 or 40 foot. Em 2005, cerca de 90% de toda a carga foi transportada em contêineres padronizados. Mas enquanto os contêineres facilitavam o comércio global, o mundo ficou mais perigoso. After 9/11, obviously, security has gone up exponentially. There have been many noted examples where unauthorized terrorists have been in a container using that to smuggle a terrorist into the United States. Another example could be inserting a weapon of mass destruction into the container itself. Empresas como a GE Security desenvolveram um dispositivo inteligente para proteger o container durante a viagem. The manner in which we install the container security device on the already existing 13 million containers is much like a Lego piece is installed. The CSD simply snaps on to the door frame of the ISO container. O dispositivo tem um sensor magnético que monitora a abertura da porta do container e uma unidade de processamento que registra a hora desses eventos. A antena é a única parte que fica fora do container. Depois de carregar, o transportador acessa o sistema, conecta-se, registra o número do container e autoriza que seja lacrado. O dispositivo transmite um registro de dados com todas as vezes em que a porta foi aberta e lacrada e todas as consultas eletrônicas efetuadas. Antes da chegada do container, a alfândega americana analisa seus riscos de segurança. Based upon their risk rules, they will choose to inspect anywhere from as low as, say, 1% to upwards around 8 to 10% of those containers, depending on what they feel is the risk profile of that container. One way is via technology to do an X-ray of the box, for example, to see if there are any weapons of mass destruction in it. Another way is to physically open the box and actually check the contents. No futuro próximo, contêineres com esse dispositivo podem ser liberados mais rapidamente e seus produtos chegarão mais depressa a nossas lojas. Quando o container de carga é aberto nos armazéns de distribuição, há mais contêineres dentro, como se fossem bonecas russas. Contêineres pequenos, dentro de caixas, dentro de um grande container. O material que segura os pequenos contêineres é chapa de fibra ondulada. Com papel feito de pinheiros cultivados e até 70% de fibra reciclada, esta fábrica da Georgia Pacific, em Richmond, Indiana, produz 65 mil toneladas de fibra corrugada por ano. Nós dizemos caixas de papelão, mas eles usam outro nome. If you look at most boxes or most containers, they used to be made out of layers and layers of fine paper that makes a board, and they used to call that cardboard. And a lot of packaging was made out of the cardboard back then. Now there's a lot more product out there that's made more out of the corrugate or out of the corrugated sheets that we make.
Em 1890, um fabricante de sacos de papel chamado Robert Geyer inventou o papelão ondulado e mudou o modo em que fazemos embalagens. As caixas de ondulado atuais são mais fortes e usam menos papel que as caixas de papelão antigas. The boxes we make here are made of 3 different components. You have right here, which is what we call the liner part of the board. It's a brown, typically looks like a craft paper bag out of a grocery store. The inside of the box is what we call a medium, which we flute. It's a very similar process to someone who might be ironing the wrinkles out of a shirt, but we're ironing wrinkles into our sheets. We are taking heat to condition the paper and steam to make it receptive to forming the flute shapes, and then starch to be the glue or the bond to take the 2 separate pieces of paper and glue them together. So similar to 2 sets of gears coming together, the medium will go down in between them and be formed into the flutes. Há milhares de anos, os arquitetos sabem que um arco com curvatura correta é o modo mais resistente de cobrir um espaço. O mesmo princípio é usado na chapa de fibra corrugada. Os arcos no miolo ondulado, quando presos às folhas de revestimento, resistem a dobras e à pressão de todas as direções. Quando um pedaço de papelão liso é colocado em sua extremidade, os arcos formam colunas rígidas que podem suportar muito peso. Quando se aplica pressão no lado da chapa, o espaço entre as ondas age como um amortecedor, protegendo o conteúdo interno. Depois de ondular o miolo na máquina onduladora de quase 90 metros de comprimento, a última camada é colada na chapa. So then at that point, you have 2 of the 3 substrates joined together, and they will then travel to the other end of the machine where we will apply a cold glue, which is a polyvinyl acetate, very similar to an Elmer's glue, and we will put another thin adhesion of glue on the flute tips and then bond the printed liner on top of that. This machine takes the sheets that we just saw laminated. We feed them through this line 1 sheet at a time. They're delivered to a cutting station where I'm literally cutting them like a cookie cutter. I've got cutting roll, I've got creasing roll inside the die that can actually cut out the board and crease it where it's supposed to be creased. It goes on to station 2 where we literally strip out the scrap. As aparas são recicladas em novas caixas. Once it's stripped, it's delivered to a pallet and they're taken flat off to the next station. A caixa terminada é dobrada e colada em várias formas para embalar de suco a brinquedos. We can take a blank like this with the folding glue, or we can turn it into a carton like this. You can also take a blank in this form. We can turn it into something that'll pack flat in the case for the customer so that at their end, they can just pop it and fill it. Mais de 660 mil toneladas de caixas americanas de papelão ondulado são exportadas para fábricas em todo o mundo dentro de contêineres de carga. Os contêineres e as caixas podem guardar muitas mercadorias, mas como armazenar a reserva de petróleo americana ou o excedente de alimentos nos maiores contêineres do mundo? Não existe nenhum contêiner maior que os da Reserva Estratégica de Petróleo Americana. Localizada na costa do Golfo do México, a reserva tem capacidade para 727 milhões de barris de petróleo. The Strategic Petroleum Reserve actually has 4 different facilities where we store crude oil, 2 in Louisiana and 2 in Texas. O petróleo contido na reserva é guardado em formações geológicas subterrâneas naturais, os domos de sal. A lot of people don't realize the size of salt domes in the Gulf Coast area. This particular dome is called Bryan Mound. The Bryan Mound Dome is located approximately 2,000 feet from the surface of the Earth, and at the 2,000-foot contour, it is approximately 1.5 miles wide. Bryan Mound e os outros domos de sal da reserva contêm enormes cavernas cilíndricas, onde o petróleo é armazenado. A reserva inclui 62 dessas cavernas imensas. We currently have 20 caverns here at Bryan Mound, with a total capacity of 254 million barrels subsurface.
If you can imagine the size of the Astrodome, if we were to fill up the Astrodome with crude oil, it would be equivalent to the amount that we can fill up one of our caverns. Em 1975, o presidente Ford assinou a Lei de Energia e Conservação que criou a reserva. Foi uma resposta direta à crise econômica criada pelo embargo de petróleo da OPEP nos anos 70. O país precisava de uma rede de segurança para catástrofes naturais, políticas ou econômicas que ameaçassem um recurso tão vital. Mas onde armazenar centenas de milhões de barris de petróleo? The thoughts that were brought up were above-ground storage, underground storage. They realized that the Gulf Coast was the most feasible location to store crude oil underground in salt domes. The majority of the refining process is located in the Gulf Coast. The pipelines are located in the Gulf Coast. And there were actually some salt domes that already had some leached caverns, solution-mined caverns. Ao contrário da extração tradicional, que cava o sal, a extração por dissolução injeta milhões de litros de água nos domos de sal para criar cavernas. It's a process in which we use raw water to dissolution the salt, much like you would dissolve table salt at your house. And we use approximately 7 barrels of raw water to create 1 barrel of cavern space. The way that these underground containers are performed or created is the introduction or the drilling of 2 holes approximately 4,000 feet into the salt dome itself. Now those holes then have extended casings in it, a pipe within a pipe. And we introduce water into those pipes, the inner pipe, and begin to dissolve the salt. The dissolved salt becomes brine, and the brine comes out the annulus or the outer pipe. Conforme a salmoura é extraída, o petróleo ocupa seu lugar e é armazenado até ser necessário. O petróleo beneficia-se com a alta temperatura do subsolo. The geotechnical heating of the crude oil keeps it at a consistent composition because we have homogeneity across the crude oil. Para extrair o petróleo do reservatório subterrâneo, a reserva faz uma retirada. We pump raw water in through the brine stream to the bottom of the cavern. It displaces the crude oil, which is on top of the brine, and that comes out through our crude oil header. O petróleo é mais leve do que a água e se separam naturalmente. O petróleo é separado, medido e distribuído para vários terminais e refinarias. Uma retirada só acontece em situações específicas. The President of the United States has authority to release a full-scale drawdown, which means we release oil from our facilities at 4.4 million barrels a day. He also has the authority to do a limited drawdown, which allows the release of up to 30 million barrels of crude oil. The second person that is authorized to release oil from our facilities is the Secretary of Energy. Só houve 2 retiradas desde a criação da reserva. Uma delas foi autorizada em 2005, depois do furacão Katrina. Ventos de 200 km por hora danificaram refinarias e oleodutos que abastecem os Estados Unidos. A reserva cumpriu seu papel de diminuir o estresse de catástrofes econômicas, geopolíticas e naturais. We have to be ready when the president so decrees to go into full drawdown mode in which we can supply the country with crude oil. And we have to be ready like almost the military in that regard. A reserva estratégica de petróleo pode ser o maior container subterrâneo do mundo. Mas outros containers guardam muitas riquezas, os silos. We're standing on the 110-foot high silo, 60-foot diameter. And this is the one that holds a 250,000 bushel. Devido à sua altura, um silo pode ter uma base pequena, mas guardar imensas quantidades do produto que armazena, como grãos, areia ou milho, por exemplo. Elevadores ecológicos e fábricas de rações são formados por vários silos. Embora pareça simples, um silo é uma construção complexa. Na Crowell Family Farm, no condado de Lebanon, Pensilvânia,
A equipe de construção da Sollenberg Silos Corporation está construindo um novo silo com o método de saltar as formas. If you look at the forms, they're 4 foot high, and there's 3 4-foot forms on the concrete now. After they finish pouring the concrete in one form, the crewman will break the forms loose, and then they will push those out and jump them up to the next level. So that's why we call them jump forms. Para derramar o concreto é preciso exatidão e rapidez. He moves the buggy continuously around so that the concrete fills the form level. He doesn't want to put it all in one place because it'll try to bulge the forms out. And so he fills it up even all the way around. Barras de suporte de aço são colocadas no concreto. Engineers have designed these silos based on the material that's stored. If we store shell corn, there's a lot of horizontal pressure, and so we need more steel. That gives us the strength in the silo walls. Depois de pronto, este silo de fazenda terá 28 metros de altura e 818 metros cúbicos de espaço de armazenamento. Os silos de hoje são versões épicas de seus predecessores. O cientista agrícola Franklin Hiram King patenteou o primeiro silo em 1889. O silo de King era um celeiro modificado em forma de cilindro. Ele sabia que a estrutura do cilindro era forte e reduzia a probabilidade de estragos. O silo de King evoluiu até este gigante, o maior silo de fazenda do país, com 45 metros de altura no condado de Berks, na Pensilvânia. In this big silo, there's over 90,000 cubic feet of storage capacity. And the Goodyear blimp has about 70,000 cubic feet, so this is bigger than a Goodyear blimp. A maioria dos silos modernos é de concreto. I always say concrete's for life. It takes very little maintenance, and you can put just about anything in it. Os silos e os tanques da reserva de petróleo são impressionantes. Mas foi um container pequeno que usamos todos os dias que mudou o mundo. A lata de metal. A lata de metal é um dos containers mais importantes. Esse dispositivo simples revolucionou o setor de alimentos e bebidas. As prateleiras dos supermercados em todo o mundo e os armários de cozinha estão cheios delas. It's so common that people don't realize how much work and effort goes into making a can. First of all, the speeds at which cans are made boggle people's minds pretty much. Há 125 anos, a Ball Corporation é líder no setor de embalagens para alimentos e bebidas. Em Boulder, Colorado, a Ball cria bilhões de latas perfeitas. Most can lines are designed to run around 2,000 a minute. We're making well over 100 million a day just in our plants. Each year, when you look at our industry, we're making 100 billion. A produção começa com bobinas de alumínio de 5 toneladas, desenroladas em uma prensa que as corta em copos. The cupper creates this piece of product that is really the very first process of making a two-piece can. This process knocks out 12 of these at once, and these are then conveyed to a machine called a body maker. A body maker coloca uma forma de aço no copo e estende o alumínio. You can see here that it's untrimmed, it's a little rough on the top. Antes de sair da body maker, o topo da lata é cortado e o fundo é moldado para resistir à pressão. Has the pressure dome here, which resists the carbonation from bulging it out. This can is then trimmed to have what we call a factory finish, so that every can has this nice trimmed height, and they're all exactly the same after this point. Depois disso, as latas passam por um sistema de lavadoras e secadoras que as limpa e as prepara para a fase de impressão. The printer is essentially the machine that paces the entire can line. It'll speed up or slow down, and the rest of the can line has to sort of behave in the same manner. A impressora usa até 8 cores diferentes para fazer rótulos detalhados. Um verniz fino é aplicado sobre a impressão. Depois, as latas vão ao forno para queimar a tinta e o verniz.
And then that can goes from that oven into what we call internal spray machines. And these spray the inside of the can with a coating, and then that is baked on as well. So you've got no metal exposure. Em cada fase da linha de produção, as latas imperfeitas são separadas e recicladas. Na fase final são feitos gargalo e uma borda na extremidade da lata. We put a neck and a flange on the can. This neck and the flanging gives it a lot of strength, and it prepares it for the end, which comes on after the can is filled with product. An end comes on, and this flange is then rolled into what we call a double seam, which gives it a hermetic seal. Product is perfectly preserved from light or oxygen, and nothing comes out of the can either until you open it. As latas são alinhadas em paletes, marcadas para transporte e mandadas para o depósito até o momento do envio. Mas a produção de contêineres de alimentos e bebidas nem sempre foi tão rápida e organizada. O contêiner estéreo vem do século XVIII do general Napoleão Bonaparte. In 1795, as he was trying to conquer Europe, he was having a very difficult time obtaining the necessary foodstuffs for his armies. And he went back to the French government, and they actually started a contest to develop a feeding system that would make food non-perishable. And a fellow by the name of Nicholas Appert in 1795 took on the project. Demorou 15 anos, mas Nicolas Appert conseguiu. Ele cozinhava o alimento, colocava em um contêiner de vidro, fechava com cortiça e depois fervia o recipiente. Peter Durand, um inglês, teve outra ideia e começou a trabalhar com metal no início de 1800. And he figured out a way to use the metal can as opposed to glass, doing basically the same process, but the metal can was much more durable, it didn't break, and the result was that Durand's process was much more sterile and had more longevity. Durand evitava a ferrugem nas latas de ferro com uma camada de estanho para proteger o alimento. Depois de encher a lata, a tampa era soldada. Foi o início da lata estanhada. A inovação de Durand teve muitas aplicações práticas, inclusive a conservação de frutas e vegetais que mantinham seu valor nutritivo. Foi o final do escorbuto. Os marinheiros agora podiam fazer longas viagens. Na época da Guerra Civil Americana, os soldados da União dependiam de comida enlatada tanto quanto de pólvora. It became something that allowed civilization to do things other than just forage for their food. So the preservation of food in a safe manner allowed them to begin to do other things, and that was really the beginning of industrialization. Nas décadas seguintes, a automação fez com que o setor de latas estanhadas prosperasse. Durante a Segunda Guerra Mundial, o valor das latas foi comprovado pelos soldados americanos. 2/3 of the food served to the soldiers in the Second World War was canned food. And then they came home, and families were dispersing and going elsewhere, and the result was that they had a real confidence in canned food. No pós-guerra, a comida enlatada era comum em todos os lares, e isso fez o setor prosperar. In North America, today we process 33.5 to 34 billion cans of food every single year. The metal container has been threatened by other forms of packaging, plastic and flexible packaging and things like that. And I can honestly tell you that I've seen the obituary written for the metal can several times. But when all is said and done, the metal container is still going to survive. Embora a lata de metal seja o container mais importante do mundo, outra lata quase superou sua importância. O aerosol, inventado nos anos 40. Mais uma vez, a guerra trouxe o impulso para uma inovação importante. O governo americano forneceu verbas para a pesquisa de um container portátil que os soldados pudessem carregar com inseticida. Esse dispositivo foi valioso para as tropas no Teatro do Pacífico, onde graçava a malária. O inseticida em spray salvou a vida de milhares de soldados. O sucesso da lata de aerosol expandiu-se da guerra para os lares, e as famílias a usavam para aplicar tudo, de laquê a remédios, com facilidade.
Uma lata de aerosol é feita de aço ou alumínio e funciona com um propelente. O propelente é um gás. Quando o atuador da válvula no topo é apertado, a força do gás empurra o produto, fazendo-o entrar no tubo pescante e sair pela válvula, que atomiza o líquido e forma uma névoa fina. Os primeiros aerosóis usavam gás liquefeito que continha clorofluorcarbonos ou CFCs. Mas os cientistas descobriram que os CFCs danificam a camada de ozônio. Foram retirados de mais de 90% dos aerosóis americanos em 1978. E em 1980 foram banidos em todo o mundo. As fábricas logo descobriram propelentes inócuos. Hoje, o setor de aerosóis fabrica mais de 3 bilhões de contêineres por ano. Apesar de a lata ter um lugar garantido na sociedade, um contêiner de plástico para alimentos frescos mudou nossa cozinha para sempre. Os Estados Unidos produzem 36 bilhões de contêineres de vidro por ano, que armazenam de comida de bebê a picles. A All Factory, em Burbank, Califórnia, produz 1 milhão de garrafas de vidro por dia. Há 6 etapas na fabricação que começa pelas matérias-primas. This is the batch house facility. As you can see, there's a number of silos here where we store our raw materials. Silica sand, limestone, soda ash, and cullet, which is our recycled glass. And within this facility, we weigh it, we mix it, and we then deliver to the furnaces via a conveyor system. A fornalha, que tem 1,5 metro de profundidade, converte as matérias-primas em vidro fundido. This furnace consists of high-temperature ceramic brick of many different sizes and shapes and weights. It contains about 500 tons of molten glass at about 2,800 degrees. Depois de ser fundido na fornalha, o vidro vai para a conformação. O vidro fundido é dividido em partes uniformes chamadas gotas e depois soprado no molde com ar comprimido. O vidro entra na conformação a 1.100 graus Celsius. Os contêineres de vidro saem da máquina a 480 graus Celsius em menos de 10 segundos. O resfriamento rápido mantém a forma do vidro. A extrema mudança de temperatura pode enfraquecer o vidro se o esfriamento não for correto. Por isso, os contêineres moldados vão para um forno onde sua temperatura sobe para 500 graus Celsius e depois é reduzida aos poucos até 93 graus. Isso reforça o vidro, eliminando a tensão e tornando-o mais resistente a choques. After the annealing process is complete and the bottles have cooled down to about 200 degrees Fahrenheit, we apply a coating on the outside of the bottles. The coating protects the bottles against abrasion and scratches, thereby enhancing the strength characteristics of the container. Cada garrafa é examinada. As defeituosas voltam para o fogo. After inspection, some of our bottles are bulk palletized rather than being put into cartons. This machine right here puts our bottles on top of a pallet 9 layers high. We then strap them to the pallet in preparation for shipment to the customer. O sistema automatizado, que opera ininterruptamente mais de 81 fábricas da OWOW no mundo todo, transforma matérias-primas em bilhões de contêineres transparentes por ano. Os fabricantes de vidro precisaram de milhares de anos para atingir este nível de eficiência. Por volta do ano 1500 a.C., os egípcios criaram um método para produzir potes de vidro, mergulhando no vidro fundido um molde central de areia compactada e depois virando o molde para que o vidro aderisse. Antes de endurecer, o vidro era rolado sobre uma laje de pedra para ser alisado ou decorado. Entre os anos 27 a.C. e 14 d.C., na Síria, a técnica de soprar o vidro mudou a produção de contêineres. O vidro soprado ainda hoje é feito da mesma forma. O vidro aquecido até ficar semilíquido é colocado no final de uma vara chamada cana. O soprador de vidro sopra na cana para moldar o vidro. Em 1880, mais de 25% do vidro americano era usado em garrafas, que eram sopradas uma a uma.
Em 1903, tudo mudou graças a uma invenção de um jovem soprador de vidro. The first fully automatic bottle machine invented by Mike Owens would make 9 bottles per minute. And to put that in perspective, the output of that machine in one day would have required 36 men and boys working for 18 hours blowing bottles by hand. Depois vieram linhas de encher e de embalar. A letra O de Owal vem de Owens. Foi com o legado de sua máquina que a empresa construiu seu negócio mundial e continua a produzir bilhões de contêineres de vidro a cada ano. Antes dos anos 40, vidro e metal eram as opções mais comuns para guardar alimentos. Foi então que R. Tupper revolucionou o armazenamento e preparação de alimentos. Well, before Earl Tupper came along, this was still a time before most refrigerators, many people were still having ice delivered to their home. Food containers were basically designed to store for a day or so. Nos anos 40, o setor de plásticos estava engatinhando. Os contêineres de plástico não eram vendáveis por serem frágeis, grudentos e pouco confiáveis. Tupper trouxe duas inovações importantes para a tecnologia do plástico. He helped to develop the process of refining polyethylene slag. Polyethylene slag is essentially this black substance that is a byproduct of oil refinement in the petroleum industry. Through this process, he was able to develop a material that was very durable, that was flexible, great for food conservation. It was a material that was non-porous and even translucent. Ele inventou uma tampa hermética e estanque, inspirada em um objeto comum nas lojas de ferragens. He was in a hardware store one day and he saw a paint can and he noticed that the paint can, there was a seal in the center of the paint can. And he got the idea, if I made the seal go around the outer edges of a bowl, this would be compatible with a need that was coming of age as people were buying refrigerators in the post-war years. The seal was able to seal in things like moisture so that the food did not dry out. It kept the food from wilting, basically maintained the overall taste and texture of the food as well for long-term conservation. As vendas deslancharam e as donas de casa faziam reuniões Tupperware para demonstrar o produto. Logo, todos guardavam macarrão e saladas em contêineres Tupperware. Os fabricantes de contêineres plásticos desenvolveram novas tecnologias nos anos 70, quando o forno de micro-ondas surgiu. Mas a embalagem de pratos prontos teve a maior mudança. A bandeja de alumínio e o forno de micro-ondas não combinavam. They didn't have anything inside the oven cavity to absorb the microwave energy. So if you put metal in, it reflected back to what we call the magnetron. That's what generates the microwaves. The waves would reflect back, heat it up, and burn it out. Em 1986, surgiram os primeiros contêineres para forno de micro-ondas. Hoje, cerca de 2 bilhões de refeições em contêineres para micro-ondas são vendidas por ano nos Estados Unidos. A tecnologia muda a aparência e o uso dos contêineres. Os projetistas têm de ser criativos. Em Londres, 2 arquitetos fizeram isso e as pessoas agora moram dentro das caixas. Existem contêineres de carga suficientes para construir 2 muros de 2,5 metros ao redor do Equador. Um grupo de visionários encontrou um novo uso para os contêineres aposentados. Eldon Scott e Eric Reynolds, da Urban Space Management, construíram Container City no centro da área portuária de Londres. Container City looks like Lego bricks, sort of red, orange and yellow bricks stacked on top of each other in a seemingly quite random style. And they have these little balconies, which was also made of containers and railings across the front. Normalmente os contêineres acabam no ferro velho, mas estes tiveram outro destino. The cheapest form of construction is an existing box, which is what the container is. The container supplies, when you buy it, everything. It's got the floor, the walls and the roof. A
Apart from that, they're very strong. They're quite capable of being put into quite funky arrangements. Scott e Reynolds converteram os contêineres de carga em espaços confortáveis para morar e trabalhar. When people hear that you live in a container, they think you're living in a drippy, awful, cold tin can. And they say, well, winter's coming, you're going to be terribly cold. I think, no, they're insulated. You know, we have electricity, we have running water, you know, it's actually very civilized. Para manter os custos baixos, todos os materiais são reciclados. An international standard container is exactly that. They are precisely within a couple of millimeters, the same size at the corners, because all those corners join together. So that's a wonderful thing about building with them, of course, that you don't have the problem you do with, say, bricks or blocks, which come in slightly different sizes and you have to make it up with cement. Containers, you know, are going to be perfect, so you can buy them anywhere and they will work. Container City foi construída em 5 meses, inaugurada em maio de 2001 com 12 conjuntos. Em 2003, outro andar foi colocado em 2 dias, com 3 apartamentos de moradia ou trabalho. Hoje há 100 unidades em Container City. There was enough demand, and again to prove a point, that because these things are designed to stack, they literally pop on top of each other, we put another floor on it. O aluguel de um espaço de 28 metros quadrados, o tamanho de um container, é de $80 a $140 por mês. O sucesso de Container City levou a outras construções com containers para escolas, hospitais e centros esportivos. We have accidentally found ourselves actually running a business making these things. They were initially for ourselves. A Urban Space Management é uma empresa global e vende para a América do Sul, Paquistão e Austrália. Mas há concorrência na Austrália. O arquiteto Sean Godsell transforma containers de carga em abrigos de emergência para os desabrigados por catástrofes, como o furacão Katrina. O Future Shack pode ser produzido em massa, é barato e fácil de transportar e empilhar. As cabanas são independentes e podem ser construídas em 24 horas. O interior é revestido com compensado e tem móveis embutidos. Uma parede separada reúne as instalações hidráulicas. Godsell fez algumas mudanças externas. Várias ranhuras adicionais prendem a estrutura ao alicerce. A entrada é uma porta de levantar e painéis reversíveis no teto garantem a ventilação. Apesar das mudanças, a cabana pode ser enviada para qualquer lugar no mundo, como o container que lhe deu origem. Arquitetos em todo o mundo utilizam essas ideias modulares. Casas, escritórios, estúdios e infraestrutura vital logo serão enviados a um bairro perto de você. Afinal, um bom container nunca sai de moda.